Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ingrid Borba. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao curso de Design Gráfico, né? Essa é a nossa primeira disciplina, História do Design Gráfico. A gente vai se encontrar mais algumas vezes e o objetivo dessas aulas é a gente falar mais um pouquinho sobre alguns assuntos, né, e momentos marcantes da história do design. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, tanto para a história do design gráfico quanto para a história da arte, que é o Art Nouveau. O Art Nouveau, como a gente viu no e-book, foi um dos primeiros estilos que fundaram o design gráfico moderno. E aqui nessa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre quais foram as características, o contexto histórico desse movimento, algumas peças gráficas, vai entender um pouco melhor como esse movimento ele deu origem, né, ao design gráfico que a gente conhece hoje. E aí, né, começando, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é contexto, né? O Art Nouveau ele se desenvolveu ali na Europa, no final do século XIX, em plena Revolução Industrial, né? E nesse processo de comércio que a Revolução Industrial promoveu, o continente europeu ele estava fazendo muitas trocas, muito comércio com os países do Oriente, como por exemplo a China, a Índia, e um deles foi o Japão. Nessa influência comercial, né, surgiram também trocas culturais entre esses países que fizeram com que os artistas europeus fossem influenciados pela forma como os artistas japoneses produziam. É importante também vocês saberem que nessa época, né, na Europa, teve uma grande invenção que mudou bastante a arte e o design, que foi a fotografia. A invenção da fotografia ela foi tão importante que alguns temas que não eram colocados nas pinturas, nas peças gráficas, né, nas artes gráficas, começaram a entrar a partir do desenvolvimento dessa invenção. Nessa troca entre o Japão e a Europa, uma importante influência desse processo de troca cultural foi a produção das estilogravuras japonesas. E aí eu trago aqui umas imagens para vocês, né? Essas estilogravuras japonesas, elas são chamadas de ukiyo-e. Elas representavam, né, temas diversos do cotidiano japonês e principalmente uma valorização da natureza, como vocês podem ver aqui umas ondas, o Monte Fuji. Ela também tratava de temas como, por exemplo, a própria natureza aqui, passarinhos, flores, mulheres. Essa técnica, né, o ukiyo-e, ela era uma técnica muito nobre, né, feita por artistas, na técnica de estilogravura, que é aquele tipo de gravura feita na madeira. Aqui no Nordeste, por exemplo, a gente conhece muitas estilogravuras, né? A estilogravura pernambucana. Pronto, esse exemplo que eu trouxe é a estilogravura japonesa. Então, elas eram utilizadas para a confecção de livros, para a confecção de cartazes, elas traziam temas do cotidiano, né, que era um tipo de temática que não era muito comum na Europa. Uma da série dessas estilogravuras ukiyo-e é a série 36 Vistas do Monte Fuji. Essa imagem aqui das ondas, ela é uma das 36 imagens e uma das mais famosas é essa, que é o Fuji vermelho. Se vocês forem no Google e pesquisar, né, as 36, vocês vão poder acompanhar todas essas estilogravuras. É um trabalho belíssimo que vale a pena vocês conferirem. Mas qual é a grande coisa dessas estilogravuras para o Art Nouveau? Essas estilogravuras elas tinham uma forma de representar as imagens a partir de uma abstração, de uma simplificação da forma, de uso de contornos pretos, chapados, de uma certa falta de gravidade ali na composição das imagens, que não eram uma característica das imagens produzidas na Europa, elas eram carregadas de estudos de luz e de sombra, e essas estilogravuras nem tanto. E
uma coisa super importante que essas estilogravuras tinham era os padrões decorativos que remetiam à natureza. Por que isso é importante? Isso vai influenciar diretamente o Art Nouveau, que é um estilo, nada mais é do que um estilo decorativo que se caracterizou pelo uso de linhas orgânicas e onduladas que imitavam a flora, né? O Art Nouveau foi um estilo decorativo, como eu falei, que prosperou, né, durante o final do século XIX. Ele não só teve presente nas artes gráficas, no design gráfico da época, mas ele também foi estilo para as artes visuais, para a produção de mobiliário, de artefatos decorativos, da arquitetura. Foi um estilo que caminhou por todas essas construções visuais desse século. E o nome já diz, né, arte nova. Eles queriam trazer esse processo de inovação, né, revolução industrial, cidades muito agitadas, né, mudanças políticas, culturais, tecnológicas. A gente precisava naquela época mostrar a arte, a cultura e a comunicação visual de uma forma nova. E o Art Nouveau veio para fazer isso, né? Ele objetivava também representar a graça, a fluidez, a leveza e essa gravidade, né? Essa falta de gravidade. Os motivos frequentes do estilo Art Nouveau eram figuras femininas, pássaros, flores, pavões também era uma figura que aparecia muito, como a gente pode ver aqui, eu trouxe para vocês. Tinha bastante essa coisa da linha curva, né? Dessa coisa orgânica, natural, floral, alegre, né? Um espírito do tempo de novidade, de coisas novas. Eu trouxe aqui alguns exemplos gráficos, mas eu também trouxe um exemplo de um móvel para vocês verem como funcionou essa decoração no estilo Art Nouveau. O termo significa arte nova, como eu já falei. Ele foi inaugurado, né, em Paris, num salão, que foi o Salão da Arte Nova, né? Reuniu arquitetos, artistas, artesãos, escritores, uma cena cultural em torno desse movimento, né? E o maior objetivo dos designers gráficos e ilustradores, né, os artistas gráficos, como a gente viu no e-book, era unificar a representação das imagens do cotidiano com as técnicas das belas artes, né? Aprendidas as técnicas artísticas das belas artes. O que vocês precisam saber também é que o Art Nouveau ele teve características diferentes em lugares diferentes. Por exemplo, o Art Nouveau inglês, né, ele se desenvolveu na Inglaterra e lá na Inglaterra a gente viu no e-book que um movimento super importante foi o Art and Crafts. Então, o Art Nouveau, ele é um movimento posterior ao Art and Crafts e ele pegou algumas influências desse movimento, inclusive eles se confundem um pouquinho, mas é possível diferenciá-los, né? O Art Nouveau inglês, então, ele teve bastante envolvido com essa tradição inglesa de ilustrações, né, de periódicos, de impressos, né, de livros. Ele tinha referências mais góticas e vitorianas, então ele era um pouco mais carregado, né, cores mais sóbrias, uma paleta de cores um pouco mais limitada, que a gente vai ver de outro estilo de Art Nouveau, mas com aquelas mesmas características, linhas orgânicas, decoração, figuras femininas. Aqui a gente já pode começar a observar, né, como eram as composições de cartazes nesse estilo, que foi tão importante. O Art Nouveau ele foi muito importante para o desenvolvimento do estilo gráfico de cartazes, como a gente vai ver no Art Nouveau francês. O Art Nouveau francês é o que ficou mais conhecido, né? Quando a gente fala em Art Nouveau, a gente pensa vem logo a imagem desse tipo, né? Porque ele além do Art Nouveau ter surgido na França, lá ele teve uma característica bem peculiar que foi se desenvolver na cena noturna de Paris. Então, o Art Nouveau ele fazia parte dos cabarés da noite parisiense. Então, lugares como, por exemplo, o Le Chat Noir, que significa o gato preto, e o Moulin Rouge eram lugares, né, da night, onde se juntavam artistas, se juntavam esses artistas gráficos, pintores, né, escritores, e eles começavam a desenhar, a retratar o cotidiano das pessoas naqueles lugares, né? Então, por isso, ele tinha um cunho mais jornalístico, ilustrativo,
que captava a Belle Époque francesa, né, que eu falei para vocês no e-book, né, que é aquele momento de efervescência cultural. Então, esse movimento na França capturou bem essa mudança, esse espírito do tempo. Aqui, esses cartazes, né, alguns deles são de Toulouse-Lautrec, né, que ficou bastante famoso pelo Art Nouveau e pela produção dele de cartazes. Ele é considerado um famoso e um dos primeiros designers gráficos modernos, né, junto com tantos outros. Esses cartazes eles eram impressos naquela técnica que eu falei para vocês de cromolitogravura, né, que é uma gravura em pedra colorida. E aqui a gente tem basicamente ainda esse estilo decorativo, mas esse estilo decorativo que mostrava essa cena cotidiana, essa cena noturna, essa cena cotidiana, os hábitos das pessoas nessa efervescência de Paris. Outra coisa importante desses cartazes no Art Nouveau francês é que eles tinham uma paleta de cores diferentes. Ele vinha muito disso, de ter essa cor vermelha, amarela, azul. E aquilo que eu falei para vocês da representação chapada de contornos pretos e com essa gravidade, né? Essa coisa que a imagem ela está flutuando no cartaz. A gente vai ver bem presente nesse estilo de Art Nouveau. Como eu falei, o Art Nouveau ele foi super importante para o design gráfico, né? Não só para o design gráfico, mas para as várias artes daquele momento. E eu trouxe para vocês algumas mais coisas que o Art Nouveau produziu nesse momento. Então, a gente tem aqui exemplos de diagramação, né? Foram produzidas muitas tipografias, vocês podem ver aqui nesse impresso a fontes também que traziam essas curvas, né? Muitas figuras femininas, muitas flores, essa paleta de cores que representa a natureza. Aqui no meio a gente tem a capa de um livro super ornamentado e no final a gente vê um rótulo de um produto da época, né? Se eu não me engano, esse rótulo é de um extrato de tomate. Então imagine você comprar um extrato de tomate com um rótulo que é quase uma obra de arte. Então foi isso. O Art Nouveau ele contribuiu bastante, né, para essa produção de impressos desse período da Revolução Industrial. Ele contribuiu bastante também para a cultura, para a formação também das bases de composição visual do design gráfico de cartaz, né? E o Art Nouveau, ele prosperou na arquitetura, na pintura. Aqui em Recife, se você tiver de passagem, a gente tem um exemplar da arquitetura Art Nouveau, que é o Teatro do Parque, que recentemente foi reaberto. Se você tiver de visita aqui em Recife ou se você mora aqui, não deixe de ir lá, de conferir. É um lugar belíssimo que você vai conhecer mais de perto como esse movimento ele foi tão importante, tão bonito para a história do design. A gente se vê nas nossas próximas disciplinas, nas nossas próximas aulas, né, com mais conteúdo sobre história do design gráfico. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.